Quem sabe a melhor maneira de se identificar com uma pessoa ou se identificar com um grupo é passarmos por situações semelhantes ou por situações iguais. Por exemplo, um pai que perde um filho, ele pode entender muito melhor um outro pai que também perde um filho. Pais que não perderam filhos têm certa dificuldade de entender essa situação. Mas as situações semelhantes ou as mesmas situações fazem com que as pessoas se identifiquem, fazem com que as pessoas tenham empatia pela outra, fazem com que se compreendam, que se aceitem e que se amem até. Veja, irmãos, o Senhor Deus queria fazer isso com o povo de Israel com relação aos estrangeiros, com relação aos imigrantes. E lá no livro de Deuteronômio, ainda no capítulo 10, que é o capítulo que estamos estudando nesta semana, no verso 19, e que é o nosso verso para memorizar, a lição diz o seguinte: portanto, amem os imigrantes, porque vocês também foram imigrantes no Egito. Vocês também foram estrangeiros no Egito. O que o Senhor estava querendo ensinar? Falar assim: olha, lembram como vocês passaram mal lá, vocês foram maltratados no Egito, como vocês sofreram no Egito? É isso que acontece com os imigrantes. Então, vocês que já foram imigrantes, vocês que já foram escravos noutra nação, amem os imigrantes. Amem aqueles que estão na tua nação, estão junto com vocês, mas que não fazem parte do seu povo, que são imigrantes. Isso era uma identificação pela experiência. Identificar-se com os estrangeiros, identificar-se com os imigrantes através da experiência. Um grande perigo, irmãos, que corremos enquanto sociedade é de sermos ultranacionalistas. É claro que devemos ser nacionalistas, devemos amar a nossa pátria, mas nós não podemos ser ultranacionalistas, irmãos. Ser nacionalistas exacerbados. Achar que a nossa nação é a maior de todas, que o nosso povo é o melhor de todos, que o nosso idioma é o melhor de todos. Quando se pensa dessa forma, irmãos, é uma boa maneira de nascer um fascismo, de nascer uma ditadura totalitária, de nascer perseguição a pequenos grupos. O fascismo não é caracterizado pelo ultranacionalismo. O fascismo é caracterizado pela ordem, mas a ordem que pode ser obtida e normalmente é obtida através da violência. E para que haja o fascismo, é preciso que haja ultranacionalismo. É preciso que se inflame o povo com o nacionalismo. É preciso também que se encontrem grupos sociais para que eles possam ser demonizados, para que eles possam ser responsáveis por aquilo que não dá certo. Grande exemplo disso é a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. O ultranacionalismo alemão separava por classes, separava por raças. A raça alemã era melhor. Portanto, os judeus, que eram os causadores de todos os males da sociedade, deveriam ser exterminados. Era a solução final propagada por Hitler. Muito pelo contrário, mas os cristãos não podem ser ultranacionalistas. Os cristãos não podem ser xenófobos, isso é, ter desconfiança e ter antipatia, temor, preconceito, ódio de povos estrangeiros, de povos imigrantes. Nós temos no país muitos imigrantes, irmãos, e muitas vezes brasileiros demonstram hostilidade para com esses imigrantes. O cristão nunca pode fazer isso, irmãos. O cristão tem que atender ao que Deus falou para o povo através de Moisés. Amem os imigrantes. Devemos acolher, abrigar, aplicar a justiça sem qualquer preconceito. Se tiver uma questão entre um nativo, um nacional e um imigrante, a justiça deve tratá-los de igual maneira. Não devemos ter preconceito étnicos, não devemos ter preconceitos econômicos, religiosos, culturais ou de comportamento.
Nunca o cristão pode marginalizar outro ser humano por causa dele ser de outra nacionalidade. O que diz a palavra de Deus, irmãos? O que falou o Senhor Jesus? Mateus 7:12. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. No trato com as pessoas, irmãos, nós devemos nos identificar com elas. Nós devemos nos colocar no lugar delas. Se eu tivesse no lugar desse imigrante, como é que eu gostaria de ser tratado? E aí, então, irmãos, tratá-los dessa forma. Respeito aos direitos humanos, irmãos. Respeito aos direitos humanos é um testemunho cristão. Não adianta nada você guardar a lei, você ir guardar sábado, devolver dízimos, dar ofertas, se você não respeita os direitos humanos. Um testemunho cristão, irmãos, é dado através do comportamento. E quando nós nos comportamos aceitando os imigrantes, aceitando os diferentes, os grupos sociais diferentes, aceitando os marginalizados, cuidando deles, nós estamos exercendo a justiça social. E quando exercitamos, quando exercemos, quando cumprimos a justiça social, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Quero ler com vocês o texto da página 61 da nossa lição, falando sobre o povo de Israel. Israel deveria ser luz para as nações. Essa diferença estava no Deus a quem adoravam, na maneira de adorá-lo e no sistema religioso da verdade que o Senhor lhes deu. A bondade para com os marginalizados teria sido um poderoso testemunho para o mundo quanto à superioridade do seu Deus e de sua fé, que, em certo sentido, era o ponto principal da sua existência. Para que é que devia existir o povo de Israel? Qual foi o propósito de Deus ao estabelecer, ao escolher o povo de Israel? Era para que eles testemunhassem de um Deus superior, de um Deus superior a todos aqueles deuses que aqueles povos pagãos adoravam. Era para isso. E qual era uma maneira de demonstrar isso? Qual é uma maneira eficiente de demonstrar isso? Tratar aos imigrantes de uma maneira digna, respeitá-los, cuidar deles, como diz o verso do nosso versuário, amá-los. Como é difícil, irmãos, amar os diferentes. Como é difícil amar aqueles que pensam diferente da gente, ou aqueles que agem diferentes, aqueles que têm a cor da pele diferente, aqueles que têm um idioma diferente, aqueles que não são cristãos. Como é difícil, irmãos, amá-los. Mas o Senhor Deus diz assim: vocês têm que tratá-los como vocês gostariam de ser tratados. Falamos, irmãos, no começo do estudo dessa lição, existem 280 milhões de imigrantes neste mundo. Portanto, irmãos, 280 milhões de pessoas, de homens e mulheres, que precisam ser bem tratados. Quem deve fazer isso, irmãos? O Estado deve fazer isso, os governos devem fazer isso, mas nós, enquanto cristãos, devemos fazer isso. Há um exemplo muito bom, irmãos, aqui no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, de alguém que é cristão e trata dos imigrantes com carinho, com respeito. É o padre Júlio Lancelotti, que muitas vezes você vê na televisão, brigando com aqueles que querem atacar, menosprezar ou se aproveitar dos imigrantes. Um testemunho cristão, irmão, testemunho cristão de um padre, de um cristão, que está fazendo a vontade de Deus, está amando os escravos, está amando os imigrantes. E nós devemos fazer isso, irmãos. Nós temos na nossa igreja também movimentos que atendem aos imigrantes. Aqui em nossa igreja de Tucuruvi, tem os irmãos que vão atender os imigrantes bolivianos, peruanos, aqui no bairro de Santana. Por isso, irmãos, nós devemos cuidar. Cuidar, porque é muito fácil desenvolver o preconceito, desenvolver a xenofobia. É uma coisa que nunca deve passar pelas atitudes de um crente. Porque o Senhor é o Pai de todos os seres humanos.
O Senhor é o Pai de todos aqueles que são tão diferentes de mim e de você. Ele é o Pai deles e Ele cuida de cada um deles. Ele ama igualmente. Um pai ama igualmente todos os filhos. Portanto, irmãos, nós devemos cuidar. Cuidar para tratar dos imigrantes. Tratá-los com a dignidade que eles merecem. E qual é a dignidade que eles merecem? A dignidade de serem filhos de Deus. A dignidade de terem um Deus Filho que veio morrer para salvá-los, assim como para salvar a mim e a você.